mas é o seguinte, gente. A gente aqui na Coru, a gente tem um histórico, assim, a formação das pessoas é uma formação de RHs, tá? Então, o meu histórico é RH, eu tenho quase 20 anos de RH. É, uma parte dos fundadores, né, das fundadoras da Coru são RHs também, e a gente falou, poxa, a gente precisa retribuir isso de alguma forma. A RH é muito carente de formações de qualidade, e, poxa, nossa interlocução, vocês veem o papo de gente, é com essa turma. Então, a gente vem, desde julho, construindo uma formação de RH compartilhada. Então, assim, a comunidade Papo de Gente, boa parte de vocês está lá, hoje são próximo de 400 pessoas, e muitas dessas pessoas contribuíram online e offline para uma prototipagem do que seria um curso que a gente está lançando agora e começa em novembro. E essa é a carinha dele, assim, a gente vai ter, eu vou falar das etapas, mas é um curso de 60 horas de RH, ele é híbrido, e a gente combina tanto o entendimento, um assessment da própria área de RH, quanto conteúdo. E aí eu vou passar com vocês rapidinho. Então, a gente vai ter um primeiro conteúdo que é um assessment, e esse assessment vai permitir que as pessoas se comparem e façam benchmarking entre si, sobre cada processo de RH. Tem uma tecnologia aqui que a gente vai poder fazer o cruzamento, as pessoas pediram muito benchmark. Depois a gente faz uma abertura presencial em São Paulo, e aí a gente fala do tema mais estratégico do RH, a gente vai falar de org design, de cultura, estratégia, como essas coisas convergem. Presencial em São Paulo, 2 diazinhos. Depois a gente vai para as aulas online. Esses são todos os temas das aulas online. Então, business partner, conhecimento de negócio, a gente vai falar de marketing, tendências, para onde o mundo está indo, o que está acontecendo, não só RH, e todos os subsistemas de RH que vocês estão vendo aí, sempre 2 horinhas online por semana, mentorias com CHROs exclusivas, né, para a turma toda, e depois a gente vai ter um fechamento presencial, um fechamento presencial em São Paulo também opcional, mas no mesmo dia vai ter o encontro de CHROs, então também vai ter uma oportunidade. Aqui é festa, farra e confusão, tá? Mas é intencional, a gente acha que faz parte. Essa é a galera que vai dar aula, então tem algumas pessoas da Coru, eu, a Rá, a Pri, o Caio, todos com histórico super pesado. A Laura, CHRO da Eletromídia, vai dar aula. O Matheus, hoje, eu acho que tem uma das startups mais inovadoras de RH no Brasil, que é a Lip. A Júlia Schoffen é sócia da XP, cuida de toda a área de talentos, desenvolvimento. Bárbara, para mim, assim, uma sumidade em remuneração. Eu nunca vi ninguém igual essa mulher. Topou dar aula para gente. Mariana Holanda, uma das grandes referências de saúde mental. Bosa, business partner, experimentadíssimo. Então, a galera super pesada. Esses são os professores. Todo mundo super experiente que faz acontecer. Esses são os CHROs que vão dar mentoria, também gente pesadíssima. Que, poxa, tem muita coisa para compartilhar e genuinamente vai conversar com a turma. E a gente está deixando aqui isso no site da Coru também está disponível, depois a gente manda na comunidade, mas tem aqui um QR Code. Inclusive, a gente vai fazer isso com desconto para quem está na Papo de Gente. O curso custa R$ 5.000 para empresas, para pessoas que não são da comunidade. Na Papo de Gente custa R$ 4.000. Tem uns 21% de desconto, mas esse é o nosso lançamento aqui e a gente vai fazer um teste de ensinar para RHs, uma coisa que a Coru nunca fez, mas a gente sabe fazer. Então, a gente decidiu testar. Mas isso aqui é só um aperitivo, depois a gente fala mais disso. E aí, obrigado, desculpa o merchan, fazia parte. E eu passo a palavra para a Déia para ela fazer o show dela e eu estou aqui de coadjuvante daqui para frente. Não, mas é super, super importante esse tipo de coisa. Eu tô com você. Eu só não consigo compartilhar. Me dá aí a Hum, possibilidade. Muito Eu bem. estou desativada. Eu acho que você... Who can share? Who can start sharing? Prontinho, acho que você consegue. Pronto, vamos lá. Vou conseguir sim. Acho que é aqui. Nossa, gente, se eu fizer besteira, eu tô no lucro, né? Maravilhoso. Aí tá dando para ver. Estamos vendo. Muito Então tá. bem. Eu é que quero agradecer, né? Porque eu tô com o Dani nessa, né? Eu sou um pouquinho mais vintage, né? Já dobrei o cabo da Boa Esperança. E eu sempre disse isso, quando eu tomei a minha decisão de carreira de me tornar consultora, foi muito nesse sentido do give back mesmo, né? Minha vida profissional sempre foi muito generosa comigo, sempre me expôs a situações que me esticaram muito, mas aonde eu pude aprender bastante. E eu sempre tive esse desejo de ajudar na formação e no compartilhamento, porque eu acho que RH tem um papel tão importante dentro da empresa e a gente não se apropria dele da forma como a gente deveria se apropriar.
né? Quem já me conhece sabe que eu sou um tanto quanto provocativa, né? Então, aí é juntar um pouco a fome com a vontade de comer, né? Esse ano, todo ano né? Bom, eu sou Andréia Krug, né? Então, eu tenho aí um pouco mais de 35 anos de carreira dentro de RH. Eu acho que eu já fiz um pouco de tudo, gente. Eu tive uma carreira tradicional, eu fui estagiária, trainee, júnior, pleno, sênior, até ocupar posições de diretoria de recursos humanos. Olhando para esse universo de área de RH, a minha especialidade é DO. Fiz alguns processos de change management bem fortes, né? Eu, por exemplo, entrei em Ambev literalmente junto com garantia, né? Eu entrando pela catraca na falecida fábrica da Marquês de Sapucaí, a pessoa que me contratou ali, eu falei, ô fulano, cheguei para começar, vê se você vai começar mesmo, que eu acabei de ser mandado embora. Eu parecia um bonecão do posto na catraca, eu não sabia se eu ia ou voltava. Entrei e, literalmente, por exemplo, fiz processo seletivo de primeira e segunda turma de trainees da Ambev. Fiz muito startup de operação, né? Durante algum tempo eu brinco que eu fui a rainha de telecom, porque eu fiz o que hoje é Claro, eu fiz o que é TIM. Depois eu fui fazer fusão de Telemar com Oi, de Oi com Brasil Telecom, e aí foi quando eu decidi me tornar consultora de recursos humanos. Fui amadurecendo essa ideia a partir de 2010, em 2012 eu tomei esse passo, em 2015 eu tive uma recaída, eu aceitei uma posição, voltei para o mercado, fui diretora de recursos humanos da Sapori. Eu ficava me dividindo entre Campinas, Dani, e Curicica City, né? Que era onde era o Uhum. restaurante olímpico, né? A Sapori Sim, ganhou a concorrência para alimentar os atletas na Rio 2016. eu fui um grande cliente da Sapori durante muitos anos. É, Daniel Mendes, né? E aí, só que eu já tinha virado consultora, né? E entre Olimpíada e Paralimpíada, eu agradeci, entreguei o cargo e voltei. Aí, inicialmente, eu fui sócia de uma consultoria e desde 2016, então, que eu atuo como Andrea Krug SA, né? E basicamente fazendo processos muito voltados para liderança, para jovens talentos, processos de mapeamento de potencial, de assessment, desse tipo de coisa, e cultura organizacional, porque para mim liderança e cultura é uma coisa que tem que andar muito junto e é um pouco disso. Eu sempre procuro estar dando uma olhada, principalmente quando começa o ano, eu tenho algumas fontes e eu trouxe elas aqui para dividir com vocês, de tendências e de coisas. Eu tenho algumas inquietudes que eu também vou dividir com vocês, e esse ano eu ainda participei do congresso da TD, né? Esse ano foi em San Diego, 2024 vai ser em New Orleans, e é um congresso mega monstro, né? São 9.000 pessoas, né? Então, você tem palestras magnas assim, fenomenais, e você tem milhares de coisas acontecendo e milhares de coisas muito diferentes acontecendo. Eu, por exemplo, assisti uma palestra do chefe de polícia de Los Angeles falando sobre inteligência emocional, né? O que será que o chefe... E aí ele já começa a palestra dele dizendo assim, não, eu não seleciono ninguém com empatia, porque não tem que ter empatia para ser um bom recruta. Aí você, opa, mas espera aí, todas as listas do futuro do trabalho trazem empatia como algo desejável, e esse cara está me dizendo aqui que não precisa? Então, é um congresso que acaba mexendo muito com você. E eu tentei fazer aqui um compilado dessas inquietudes e dessas coisas todas que eu observo, e é isso que eu quero dividir com vocês, né? Não é novidade para ninguém que a gente tinha uma discussão que já durava mais de 10 anos, se a gente ia ter home office, se não tinha, se o trabalho era híbrido, não tinha, chegou uma pandemia, acelerou tudo, e aí o que acontece, né? O mundo do trabalho ele fica tanto mais complexo quanto mais fluido. E isso traz uma série de complicadores, principalmente em processos de liderança, em processos de engajamento, em processos de comunicação, né? E se cada vez a gente não consegue compreender aonde a gente tem que chegar enquanto empresa, qual é o papel e responsabilidade de recursos humanos nessa construção de futuro, a gente não sai do outro lado. Tem muita gente que confunde as coisas, né, e acha que não. Imagina, no mundo do jeito que está, com as coisas mudando o tempo todo, estratégia perdeu a importância, né? Ok, gente, houve uma releitura do que é estratégia, né? Eu digo que no meu primeiro MBA eu vi o case da Sony. O case da Sony a Sony tinha uma estratégia de 100 anos para frente. Eu falava, nossa, mas esse povo oriental é realmente assim muito. O cara não vai estar vivo e estar planejando. Olha que coisa fenomenal.
Hoje a gente olha 3, 5 anos na frente, mas a gente não pode deixar de olhar para frente, né? A despeito de tudo que está acontecendo, da velocidade, da profundidade das mudanças, porque a estratégia é justamente sobre uma velocidade de adaptação, né? Muita gente acha que estratégia é um trilho, não é, estratégia é uma trilha, né? E é uma coisa que a gente, enquanto profissional de RH, tem muita dificuldade, que estratégia, o que ela traz para a gente é uma necessidade de prioridade. E, como eu gosto de dizer, prioridade é uma palavra que vem do grego, a priori, não existe plural, não existe a prioris, portanto, você tem uma prioridade. A gente tem uma dificuldade de abrir mão, a gente quer fazer 200 coisas ao mesmo tempo, e é por isso que muitas vezes a gente não consegue fazer nada direito, né? E uma outra coisa que muda, e que muda na nossa atuação enquanto profissional de recursos humanos, é que cada vez mais isso é baseado em dados e fatos. A intuição é algo importante, mas não dá para a gente continuar repetindo o mesmo modelo, das mesmas coisas, do que a gente sempre acreditou e da forma como a gente sempre fez. A grande encrenca é que a gente muitas vezes fica com aquela dor, o RH não é importante, o RH não tem verba, ninguém olha para o RH, e a gente quer, com a dor, empurrar as coisas e faz as coisas do jeito como não deveria ser. Uma estratégia, ela define qual é a estrutura que a organização tem que ter. Ou seja, para poder sair do lugar que eu estou e chegar nesse lugar que eu quero ir, o que que eu preciso? Que expertises que eu tenho? Que áreas que eu tenho? Qual é o tamanho disso, né? A partir do momento que eu defino a estrutura, eu povoo isso com pessoas. Então, quem são as pessoas que vão tocar essas diferentes áreas, essa diferente estrutura que eu coloquei? Pessoas essas que desenham os processos. E, via de regra, processos podem ou não ser automatizados, cada vez eles são mais, e é aí que eu desenvolvo sistemas. A gente faz tudo ao contrário. Bota um aplicativo aqui para facilitar a vida da pessoa, bota o chatbot, a gente, a gente inverte a ordem, aonde que isso fala com o resto, aonde que isso, em que medida esse chatbot, esse aplicativo, ele ajuda, ele auxilia nessa caminhada, ele corta caminho, ele está dentro dessa prioridade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que eu tenho visto é a gente pegar e cobrir com uma camada digital um processo que é completamente analógico ainda. Eu digo que o processo de recrutamento e seleção é exatamente o mesmo processo desde que eu saí da faculdade na década de 80, gente. No meu tempo, a gente, lá começou, a gente botava um anúncio digital. Aí agora a gente bota um anúncio nas redes sociais. Aí eu recebia currículo pelo correio, agora eu recebo currículo pela ATS. Aí eu fazia os filtros na mão, agora a ATS faz os filtros. Que filtros? O mesmo. A gente não mudou nada. E se ao invés de eu ter isso tudo, eu tivesse um processo de relacionamento com uma potencial base de mercado, que à medida que eu fosse me relacionando, eu fosse conhecendo essas pessoas, à medida que eu fosse conhecendo essas pessoas, quando eu tivesse uma vaga, eu só oferecia. Por que eu não posso ter a lógica de Tinder dentro de processo de recrutamento e seleção? Isso é mudar a lógica de processo, isso é ligar a estratégia. Não é colocar uma TS cheio de coisa para fazer algo que fazia da mesma forma como a gente fazia com currículo e uma caneta de iluminar. Então, a gente tem que se inquietar um pouco com as coisas, porque eu acredito que nós, de recursos humanos, não estamos sabendo fazer a coisa muito direito. O que eu vejo de tendência é a exponencialidade, é o Big Data, e a gente tem que começar a se apropriar com isso. As coisas têm uma velocidade diferente, a gente está conectado o tempo todo, é real time, as coisas elas se dão numa lógica justamente da conexão, elas não são mais lineares. E quando a gente monta, por exemplo, uma série de processos formativos, primeiro esse, depois esse, e se as coisas estão conectadas, isso funciona? Pega os mais novinhos, né? Qual é a lógica? Como é que eles aprendem? Será que a gente está realmente ligado nisso? Inteligência artificial nem se fala, e cada vez mais você vai ter negócios dentro de uma lógica de pós-digital. O pós-digital é um negócio que já nasce pensado totalmente digital, ele é 100% digital. Ele existe apenas no mundo digital, ele não existe, não é tipo eu fazer um e-commerce que eu pego algo que é analógico e digitalizo. É quando eu crio coisas. Tem um exemplo que não é novo, que é uma cadeia, um site americano, chama-se M-Tailor, Tailor como se fosse alfaiate, só que com I, né? Eu pego meu telefone, eu encosto na parede, eu me escaneio todo, ele tira as minhas medidas, eu escolho qual é a roupa que eu quero e isso chega a roupa sob medida dentro da minha casa. Isso é um negócio pós-digital. Isso é pensado 100% de uma forma digital.
Mas tem uma coisa que ainda não mudou e que parece que a gente quer abrir mão disso. O poder de uma organização ainda está no caixa, gente. Ainda é uma conta muito simples, de uma aritmética simples, que diz o seguinte: quanto você fatura, menos quanto você gasta, o que sobra é lucro. Organização nenhuma funciona sem resultado. Então, a gente tem que investir, a gente tem que testar, a gente tem que arriscar, a gente tem que ter o espaço para o erro, mas a gente não pode perder de vista que tem uma grana que tem que entrar no jogo. Senão, você não tem grana para pagar as pessoas, você não tem grana para fazer novo investimento, o mundo ainda é dessa forma, e isso não é feio a gente olhar para isso, não é feio a gente tomar conta disso, não. Parece que porque a gente cuida de pessoas, a gente não pode ter a dimensão financeira na tomada de decisão. Não acredito nisso, acho que a gente tem que ter essas duas coisas. Esse é um dos caras que, para mim, é uma referência. Eu tive a oportunidade de estar com ele num evento que, antes da pandemia, eu fui no Think da IBM em 2019, é outro evento mega, são 25 mil pessoas. Essa edição que eu fui foi em São Francisco. E eu segui toda uma trilha que ele desenhou. Ele é um cara que, para mim, é uma sumidade. E ele traz muito essa questão. Isso foi algo que ele começou a falar no começo desse ano. Olha, RH, deixa eu falar para vocês que cada vez essa pressão, porque no mundo de concorrência muito maior, fazer esse lucro acontecer está mais difícil. Consequentemente, se está mais difícil, aumenta a pressão. No CEO, aumenta a pressão do CFO. A concorrência linear, a concorrência não linear, né? Eu concorro muitas vezes com um bicho que não é a mesma coisa que eu. Não é, ele não está no mesmo nicho de mercado do que eu, mas ele concorre diretamente comigo. Quando chega o Uber no jogo, eu não tenho carro desde 2018. Isso afeta até a Vale. Por quê? Porque a Vale produz minério de ferro. Por quê? Porque a indústria automobilística ela é altamente consumidora de minério de ferro. Então, o mundo, quando ele é conectado, ele traz uma complexidade muito maior, fica mais difícil ganhar dinheiro. E por conta disso, será que a gente vai continuar falando de carreira em Y? Será que a gente vai continuar falando de descrição de cargo? Como é que a gente está falando de modelos de sucessão? Eu desenhei 207 modelos de sucessão e na hora que tem a vaga, parece que a gente não consegue emplacar o sucessor. A gente gasta dinheiro fazendo acesso, mas a gente faz isso, faz aquilo, mas na hora que tem a vaga, não, vamos ver alguém de fora? Então, que modelos são esses, né? Como é que a gente vai lidar com uma organização muito mais dispersa, uma organização muito mais achatada, cujo negócio vai romper? Gustavo, Cláudia, viveram isso, e eu fui consultora da Globo muito tempo, né? Ninguém mais espera 360 dias para saber que matou Odete Roitman. A hora que o streaming entra, ele rompe o padrão e te pedala, meu querido. Não é mais assim que a coisa funciona, né? Então, como é que você faz? O que que a gente está usando? O que que a gente está trazendo para o jogo, né? Essa, para mim, também é uma outra referência, que é a Amy Edmondson, né? E ela, aliás, o livro dela, Das Organizações Sem Medo, é fenomenal, eu super recomendo a leitura. E ela fala isso, né? As estruturas hierarquizadas e verticais, elas promovem o mando, elas não promovem a colaboração. A gente fala muito de colaboração, mas a gente ainda não consegue ter isso como um modus operandi da organização. Por quê? Porque a gente, desde pequeno, foi criado uma lógica de mérito, a gente ainda está preocupado com o gap das pessoas, a gente ainda está preocupado em quem é o número um, a gente incentiva isso, e isso entra um pouco em choque e é um pouco antagônico com os processos colaborativos, com os processos de co-construção. E as novas gerações estão iguaizinhas, porque eu estraguei minha filha. O dia que ela chegou em casa com um boletim com 5 notas vermelhas, eu fui a primeira a dizer, Maria Fernanda, o que que é isso? Que falta de dignidade é essa, minha filha? Até religião você está com nota vermelha? Jesus está te reprovando, minha filha? Eu não tenho maturidade para olhar para isso. Então, eu estou ensinando a minha filha a olhar o que ela não tem. Eu fui incapaz de olhar que matemática estava legal, que português estava legal. Então, o modelo ele ainda está se repetindo, e isso é uma encrenca para a gente. E aí a gente vem para o mundo ágil, a gente vem para o mundo dos squads, aonde as coisas deveriam, né, se juntar a partir de algo que a gente tem para resolver. Então, eu vou criar um squad, eu vou criar um time em torno das competências dessas pessoas. A hora que me surge uma questão, seja para eu poder romper um padrão, seja para fazer uma melhoria, seja para resolver um problema do cliente, eu vou juntar as pessoas que têm o skill necessário para poder estar fazendo isso, né? Como é que a gente faz isso? Baseado em quê hoje nas organizações?
né? E essa é uma questão que está muito presente, que eu vi demais lá em San Diego, né? Que são, então, os modelos de carreira, né? Cada vez mais, se a gente falou lá atrás que a aprendizagem ela tinha que ser, né, no conceito de lifelong learning, imersiva e contínua, a carreira também tem que ser. Que opções, né? Como é que as pessoas estão se desenvolvendo com o que eu dou para elas como experiência? Elas trabalham e aprendem o tempo todo? Quando elas estão designadas para um projeto, quando elas fazem parte de uma equipe, quando elas assumem determinada função, e não estou falando de cargo, à medida que isso muda, isso deveria gerar novas oportunidades, deveriam gerar novas experiências. E aí a gente vai vir para o mundo, que é o mundo das habilidades, né? Esse é um conceito que eu já ouvi desde 2019 e que ele ganhou uma força e relevância agora em 2023, absurdo. Parece complexo demais, talvez seja menos complexo e hoje tem tecnologia para suportar isso. Eu vi altas plataformas que fazem isso acontecer e trazem isso, a facilidade com que elas adequam isso e atualizam é absurdo, né? E está todo mundo olhando para isso. Então, tem um paper da McKinsey, né, que ela fez uma análise e ela diz isso, né? Quando você contrata por habilidades, a predição do desempenho ser melhor do que quando você está olhando só os dados tradicionais de currículo é de 5 vezes. A gente tem que compreender que habilidades, minimamente, a gente tem que dividir elas em básica e multifuncionais. A básica é literalmente aquilo que dá a base. Então, por exemplo, quando eu tenho uma habilidade de leitura, isso me dá a possibilidade de adquirir outras habilidades. E a habilidade multifuncional, então, é isso. A hora que eu vou resolver um problema e que eu tenho que juntar mais do que uma habilidade para poder fazer isso. Se estende por vários domínios. O que de fato a gente está fazendo para desenvolver habilidades? O que de fato a gente está fazendo para medir, para traquear aonde estão as habilidades, como elas estão se desenvolvendo e o que elas estão trazendo para o jogo dentro das organizações, porque isso aqui é que vai fazer diferença. O Josh Bersin, em 2019, ele já não chamava mais de mercado de trabalho, ele chamava de mercado de habilidades. E Odeia. agora, fala, querido, Te interrompendo, é por engraçado, né? Esse favor. negócio das habilidades. A Coroa, ela é uma escola baseada em habilidades, ela não é baseada em diploma. Ainda é um pouco difícil explicar isso, mas eu acho que a gente partilha da mesma crença. E assim como sua filha, Jesus Cristo também já me reprovou no passado em outras coisas, adorei o exemplo. E eu acho que, assim, quando eu olho para a minha carreira, para a carreira das pessoas que estão na Coroa, quando a gente vê o desempenho dos nossos alunos, ele é todo baseado nisso aqui, ele tem funcionado muito melhor. E a Muito. gente tem conseguido antecipar resultados de carreira, pessoais e etc., em função da nossa capacidade ou tentativa de desenvolver habilidade. Então, assim, não poderia concordar mais com você, Ai, mas a que gente bom, viu? precisa superar o diploma. Eu acho que Precisa tem uma superar o gestão de diploma. mudança nas organizações, nos RHs, que é muito importante acontecer. Eu acho que tem Uhum. muito talento desperdiçado por aí, Tem mesmo. por essa espécie de miopia, de assimetria de percepções, sabe? E a gente continua repetindo os mesmos instrumentos e modelos, achando que a gente está fazendo isso e não está. As habilidades não estão nas discussões de cargo, as habilidades não estão nas avaliações de desempenho. Uma coisa, outra coisa completamente diferente. É algo novo que vem para o jogo. Eu tenho que aprender esse novo e eu tenho que trazer esse novo para o jogo, né? Quando você está falando justamente e aí a complexidade é quando eu ligo isso à estratégia. Se estratégia é o lugar que eu estou e eu olho para frente, é o lugar que eu quero chegar, nesse lugar que eu vou chegar, que tipo de habilidade vai passar a ser requerido? Vou falar uma bobagem aqui qualquer, né? Eu trabalho muito com o pessoal do setor de energia. Hoje, o setor de energia é um setor de cliente cativo. A gente não escolhe qual é a companhia de energia que a gente vai comprar, como é que é isso. Chega uma conta e eu pago. Eu não tenho nem produto para ser desenvolvido. Como é que vai ser a habilidade de desenho de produtos dentro desse meio? Da onde que ela vai vir? Eu já passei por isso em telecom. Quem viveu telecom aí sabe do que é isso. Não tinha referência. Que tipo de habilidade passa a ser demandada pelo futuro do negócio que eu estou? Eu estou começando a trabalhar isso, gente, porque habilidade não é que nem Deus criou batata que joga no chão e nasce.
A gente sabe que as básicas levam pelo menos 6 meses para você ter uma autonomia. Imagina as complexas, né? Então, cada vez mais, o que a gente vai ter que fazer dentro das organizações é promover um compartilhamento de habilidade. Quem tem algo, compartilha com o outro e, junto com isso, o desenvolvimento de novas habilidades. E bem-vindos àquilo que está todo mundo chamando de reskilling e upskilling. Nada mais é do que isso. É a ampliação da habilidade, é quando eu olho nesse sentido de ampliar, e é quando eu olho no sentido de criar novas habilidades. É só isso. E para eu poder fazer isso, eu tenho que suportar isso com trilhas que promovam uma mobilidade interna, porque o que a gente às vezes se esquece é que só tem um jeito de desenvolver uma habilidade, é quando a gente coloca em prática. Ninguém desenvolve habilidade apenas estudando. Se a gente não coloca em prática, a gente não desenvolve. É lidando. Eu só sei resolver problema a hora que eu tenho um problema na frente para resolver. Eu só sei trabalhar em equipe na hora que eu tenho uma equipe para trabalhar. Eu só sei lidar com conflito na hora que eu lido com ele. Senão, isso não acontece. Então, como é que a gente vai fazer isso vir para o jogo que não é o que a gente tem feito até então? Eu trouxe um exemplo, eu não vou ficar muito tempo nisso, mas só para a gente entender o que são esses conjuntos. A gente normalmente trabalha com uma unidade chamada do cargo, que é a unidade básica, né? A gente dá o nome, a gente é reconhecido por isso, e ele basicamente ele direciona uma responsabilidade, uma posição. Então, quando eu digo assim para vocês no começo, e aí eu ocupei cargos de diretoria de RH, não importa onde, não importa, todo mundo sabe mais ou menos qual é o escopo disso. Isso demanda uma série de tarefas, ou seja, são atividades que podem ser físicas, podem ser mentais, podem ser juntas, que esse cargo faz com que eu tenha que fazer. Ele também demanda uma série de competências, porque para eu poder executar uma tarefa, eu tenho que ter um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude que, quando se reúnem desta forma integrada, produzem a tal da atuação diferenciada. E aí entra no jogo as habilidades. Ou seja, o que a partir do momento que eu estou colocando essa competência no jogo para executar essa tarefa, que tipo de habilidades estão sendo demandadas? Bem rapidinho para a gente entender, que eu tentei pegar aqui um exemplo que pudesse ser assim do conhecimento de todo mundo, que eu acho que isso é um cargo que acaba tendo na maioria das organizações, que é um cargo de gerente de projeto. Então, quando você sabe o que é um gerente de projeto? É alguém que tem que pegar um projeto e varrer ele fim a fim, desde o planejamento até a entrega. Quais são as tarefas que ele tem? Normalmente ele tem que definir um plano, ele tem que alocar os recursos, horas, pessoas, ele lidera o time, ele é um gerente de projeto, e ele está o tempo todo monitorando quais são os riscos e criando as contingências para que as coisas sejam entregues. Que competências eu posso olhar para esse cargo e entender? Bom, ele tem que conhecer técnicas de gestão de projeto, de planejamento, de controle, ele tem que conhecer de cronograma e custo, e ele tem que colocar isso dentro de uma prática onde ele seja esse disseminador desses métodos que façam com que o projeto flua. Aí eu venho para a habilidade. Que habilidades, então, isso dá? Primeiro, ele pode ser um gerente de projeto de uma operação onde ele não conhece o que é a natureza do projeto? Não. Ele tem que saber facilitar a reunião. A habilidade de comunicação e de facilitação de um gerente de projetos é muitas vezes onde o projeto não acontece. Ele tem que ser uma pessoa que tem que ter gerenciamento de riscos e custos, ele tem que ser bom em negociação, de liderança, engajamento de time e de outros stakeholders. Ele está o tempo todo vendendo e costurando. Isso é olhar o cargo pelo sentido das habilidades que a ele demandam. Aonde essas habilidades estão instaladas? Então, quando eu estou formando o squad, como é que eu estou olhando a organização? Infelizmente, a gente ainda olha o cargo. Infelizmente, a gente ainda olha a tarefa. A gente não olha quais são as habilidades que são demandadas. Então, muitas vezes, a gente acaba colocando a pessoa errada no lugar errado. E é por isso que as coisas não funcionam, né? Não estou falando de uma coisa fácil, tá, gente? Mas é isso que estou falando para vocês, que eu estou ouvindo desde 2019, vi muita coisa legal. Tem um estudo bom da Price, eles trazem dados e fatos, né? Empresas que já estão trabalhando nisso, qual é a lucratividade que elas têm? É 3 vezes maior do que aquelas que não têm, né? Ou seja, eu começo a olhar os cargos da organização desenvolvendo uma descrição, uma taxonomia de habilidades, quais são as habilidades-chave requeridas para essas diferentes ocupações, e aí eu crio trilhas de carreira.
E aí eu crio um conceito dentro da organização que é o marketplace. Aí lembra da história do Tinder? Eu, Andréia, hoje eu estou dentro da área de finanças, mas o meu sonho seria fazer desenvolvimento de produto. Eu entendo que para fazer desenvolvimento de produto tem uma habilidade de construção de pricing que é um caminho para mim. Por que que eu não posso estar aqui de finança e participar de um projeto do desenho de um produto? Claro que eu posso. E aí, essa história da mobilidade interna, ela cria um outro conceito. A tecnologia vem para o jogo e ajuda? Vem. Eu me lembro que em 2019 eu vi no fim que a IBM tinha uma solução chamada Maika, My Career Coach. Não sei se vocês já viram. A Maika conversa com a pessoa diz assim: eu vi isso acontecer. Ah, eu não estou mais feliz aqui, não. Eu estou em finanças e eu queria ir para marketing. Como não tem oportunidade para mim, eu vi no LinkedIn que tem uma vaga. Aí a Maika responde para ele: por que que antes de você fazer isso, você não dá uma conversada com quem fez esse trajeto? Fulano e ciclano, que hoje estão aqui na empresa, fizeram exatamente esse caminho. Olha, está aqui a trilha de treinamentos que eles fizeram aqui na empresa, que está disponível para você também. E se você quiser, está aqui o telefone deles para você conversar com eles. Pronto, gente. Hoje tem tecnologia que vem para o jogo e que faz isso. E aí o papel de RH passa a ser como é que eu explico isso para as pessoas e como é que elas se apropriem e entendem que a hora que elas colocam isso na prática é que ela vai desenvolver essa habilidade que vai tornando ela cada vez mais disponível para outros desafios. Então, eles compreendem que o autoaperfeiçoamento é deles, a gente para com aquele discurso de você é protagonista da sua carreira e ele tem essa compreensão, ele mesmo vai começar a correr atrás dessas experiências e ele consegue, eu digo, né, o talento é aquele cara que senta no lugar do motorista, ele não aceita o banco do carona. Ele toma a rédea dele na mão e ele dirige esse carro sabendo que habilidades que ele quer desenvolver. Mas isso tem que estar claro para ele. Essas trilhas de habilidade têm que estar na cara dele e ele tem que saber quais são, né? Ideia. Tem um ponto que o Gustavo colocou aqui que é brilhante, assim, né? A forma como a gente constrói orçamento, a forma como a gente constrói toda essa gestão, esse arcabouço que meio que trava, engessa as organizações, é um mega desafio para fazer isso, né? Vou dar um exemplo, assim, bem banal. A gente constrói tabela salarial olhando o setor, cidade, não sei o quê, papapá, papá. Aí você tem uma pessoa que é sênior em determinada função e ela é júnior em outra, porque ela vai migrar. Aí a gente vai lá como RH e fala assim, não, porque o seu salário aqui é muito alto, aqui você já é sênior, você tem que chegar lá sênior. Opa, não vai dar, né? Não vai dar. Então, assim, a forma como a gente encara a tabela salarial, orçamento, a liberação dos gestores para que isso aconteça, né? Você aprender a formar para a organização e não formar para si, para o seu time, resolver os seus problemas, é uma loucura, né? É uma loucura, né? Mas, assim, Aí e, ainda e- vira uma discussão, ou ainda vira uma discussão dessa diferença desse gap de dinheiro, né? Ainda fica. Então, e de poder, vamos combinar? E de você fala, poder. é 10 reais mais caro lá, se é 10 reais aqui, então assim, mas vira uma discussão que é praticamente, ela força quase que um modelo contrário, né? É quase como se fosse um absurdo você ter algum tipo de estimular a mobilidade interna. Isso vira uma discussão muito doida. Você inverte, como você falou no começo, o Krug, você inverte completamente o mecanismo, né? Você passa a olhar sob a ótica total de como eu faço para que isso não seja viável, né? Ou seja, como é que eu travo o processo. E vocês dois aí falando, né? Tem a coisa do poder que vem para o jogo. Os sistemas mais clássicos de pontuação de cargo, você ainda está olhando qual é o tamanho do orçamento que a pessoa tem, quantos headcounts ele tem. Então, ele briga por isso. Então, assim, a gente acaba criando o tiro no pé. Muitas vezes, né? Depois a gente fica maluco porque a gente começa a ter essas quedas de braço com a liderança dentro das empresas. E eu, Andréia, tenho feito uma reflexão que eu acho que a gente tem sido muito pouco legal com os líderes. Eu acho que a gente, às vezes, fica parecendo, eu brinco, né? O gás nobre da tabela periódica. A gente está por fora, a gente sabe tudo, a gente não se mistura, a gente aponta dedo e a gente, de fato, não cria mecanismos para ajudá-lo no dia a dia. A gente cria tarefa. É isso que a gente acaba fazendo, né? Esse aqui também é uma visão do Bursing aqui, né, que ele traz
da organização baseada em habilidades. Então, ele define, né? É como se você tivesse um hub de habilidades que define o que é o trabalho, ou seja, eu vou entender as habilidades demandadas pelas tarefas. Aí eu vou ver quem faz esse trabalho e eu começo a identificar aonde isso está nas pessoas que eu tenho hoje dentro da organização. Muitas vezes eu começo a identificar onde isso está no mercado de trabalho para saber que na hora que eu tenho que comprar determinada habilidade, aonde eu vou ter que ir, né? E aí eu decido baseado justamente em relação a isso. Eu consigo fazer da decisão desde uma contratação até a hora de uma aposentadoria. Está cheio de organização aí que muitas vezes detém um know-how crítico e a gente viveu isso também, né? E que as pessoas entravam para o concurso público, ela fica privatizada, de repente, um bando de gente sai da organização que se aposenta com a mesma idade, e cadê aquele know-how? Foi embora. A gente também não fez nada para isso ser gerenciado. E aí a gente diz que gestão de conhecimento é ter uma Wikipedia, alguma coisa assim. Não, não é isso. Não estou dizendo que não é. É também isso, só que não pode parar nisso, né? E tem mais coisa aí para o jogo que a gente tem que saber trazer. Essa é uma prática que eu amei, né? Que é o compartilhamento de talentos dentro de organizações. Então, essa aqui são 4 empresas que estão fazendo isso. Então, a Unilever é boa em produto, a IBM é boa em dados, em segurança de dados. A Unilever precisa desenvolver um projeto de segurança de dados, e a IBM, que não é tão boa no desenvolvimento de produto, precisa desenvolver um produto sexy e atrativo. Eles pegam quem são as melhores pessoas e essas pessoas trocam de empresa. A Unilever continua pagando o colaborador dela, a IBM continua pagando o colaborador dela, e eles, durante meses, vão trabalhar na outra organização desenvolvendo habilidades. Então, assim, eu fico pensando a gente aqui no Brasil, né, que gosta de agarrar tudo, relacional toda a vida, quando é que isso vai vir para o jogo, né? Quando a gente está falando de colaboração, é isso que eu estou falando. Quando a gente está falando de olhar uma visão mais ampliada do que é concorrência, às vezes teu concorrente direto, ele é concorrente lá do ponto de venda, ele não é concorrente nesse tipo de coisa, né? E assinando off-limit, né? E a gente assinando off-limit. Fala, olha, você não mexe com o meu time aqui. É isso aí, é isso aí. Isso aqui só para vocês verem, né? Já tem empresa trabalhando com gerente de mobilidade interna. Isso está tão sério, e aí a gente vê, ó, Netflix está aqui, o Bank of America, Google, Apple. Eu fiz um projeto num cliente, é que eu não estou vendo todo mundo, eu não sei nem se o pessoal está aqui, da Funcional, porque às vezes a gente acha que porque a empresa é mais tech, mais startup, que essas coisas não rolam. Tinha uma discussão lá do cientista de dados, que era aquela mesma discussão das empresas mais tradicionais. Eu quero saber o que eu tenho que fazer para sair de júnior e virar pleno. E a gente desenvolveu toda uma taxonomia de habilidades, e quando eles começaram a entender que, por exemplo, como cientista de dados, se ele é sênior, ele tem que traduzir o dado na cabeça do cara que vai comprar essa ideia, não é falar o tecniquez dele, eles começaram a entender que não eram os cursos, as linguagens, os mestrados que eles tinham, que tinham outras coisas que tinham que vir para o jogo. E aí a gente começou a poder fazer coisas diferentes com essa rapaziada. Com isso, o conceito de lifelong learning ganha uma dimensão completamente diferente, que eu não estou eliminando nenhuma das que a gente teve, tá, gente? Mas a gente tem que realmente começar a compreender a organização como dentro de uma cultura de aprendizagem. E uma cultura de aprendizagem não significa só disponibilizar conteúdos, conhecimentos, investimento. O que eu estou fazendo para ter uma aprendizagem contínua no dia a dia dessas habilidades das pessoas? Como é que eu estou capturando isso? Como é que eu estou me certificando que isso está acontecendo no dia a dia? Como é que eu estou seguindo aquela lógica? Eu preciso desenvolver uma habilidade de tomada de decisão. Eu fiz um treinamento de tomada de decisão. Como é que eu estou capturando se isso virou uma habilidade ou não? Se a gente não começar a fazer isso, mas eu não tenho como medir isso. Aí vem aquela conversa, né, de sempre. A gente vai ter que tomar jeito. E tem jeito, gente. Tem estatística traz isso, traz correlação, analytics traz uma porção de coisa. Então, a gente tem que integrar a aprendizagem ao fluxo do trabalho. Esse é um conceito que eu ouço desde 2019, que agora é só isso. A aprendizagem se dá no flow do trabalho.
conteúdo ele é cada vez mais disponível, né? Eu digo isso, na pandemia, a máquina de lavar roupa dos meus pais quebrou, não tem problema, você entra na internet, YouTube, como consertar a máquina de lavar LG, não sei o que, eu virei um técnico de máquina de lavar, porque eu consertei. Entendeu? Então é isso. Como é que a gente disponibiliza o conteúdo? Eu, alguns anos atrás, muito empolgada com inteligência artificial e essas coisas, eu criei uns assistentes virtuais que eram isso. Então, por exemplo, a Andrea foi lá na empresa e ela deu um treinamento de feedback. Mas aí o gestor vai usar isso no dia a dia. Por que não ter um chatbot que ele pudesse falar assim, como é que é mesmo aquele negócio de dados e fatos que a Andrea falou no treinamento? E aí o chatbot respondesse a ele. Ninguém quis isso, porque se eu não tenho conteúdo disponível para a pessoa no momento que ela precisa se apropriar e usar isso, será que eu estou integrando a aprendizagem ao fluxo do trabalho? Será que eu efetivamente estou capacitando as pessoas? Né? Então, a gente tem que repensar a abordagem com que a gente faz isso. E eu gostei muito desse frame que eu vi na ATD, ele me respondeu algumas coisas, né? Você tem que ter uma estrutura que ela tem que ter todos esses elementos e eles são disponibilizados exatamente dentro desse, vamos dizer assim, desse modelo. Eu vou continuar tendo ações de treinamento, ninguém disse que não é para ter, saber ainda não ocupa espaço, a gente tem que se atualizar. Cada vez mais o autoconsumo, lembrando que o conteúdo ele é indexado, ele é de fácil acesso, ele está disponível na hora que a pessoa vai usar. Cuidado um pouco com o autoconsumo, se ele é só um depósito das coisas lá, e que a pessoa, aquela coisa do tá na intranet, tá na plataforma, a gente tem que olhar um pouco para isso. Olha, modelo YouTube, você digita e o bicho aparece lá, modelo Google, senão não funciona. Os processos de coaching, mentoring, eles existem, e aí, assim, eu trago aqui, assim, coaching, mentoring e roleplay, tá? E vou trazer uma solução para vocês que eu vi que eu achei muito legal. O reforço, que ações que eu estou fazendo no dia a dia para reforçar. Então, eu fiz uma ação de treinamento, como é que ela se desdobra? Eu casei isso, sei lá, eu vou dar um curso de finanças para não financeiros, eu faço isso longe ou perto da discussão orçamentária da empresa. O reforço, às vezes, ele se dá no dia a dia, ele tem que ser integrado com os outros esforços da organização. Eu tenho que olhar qual é o suporte de performance que essa pessoa está tendo, então, na hora que ela bota isso na prática, quem é que está olhando para isso, que mecanismos e elementos ela tem para ela poder acessar e suportar essa performance, acelerando essa curva de aprendizagem dela. E aí tem uma coisa que é só o que se fala. É o compartilhamento de conhecimento. Então, aquela história de colaboração que a gente estava falando lá, a aprendizagem cada vez mais tem que ser algo colaborativo. E aí, esse é o termo, o tal, eu não sei nem falar a pronúncia direito disso, tá, gente? É o cohort, sei lá como é que fala. Ou seja, aquele conceito lá do começo do século de comunidade voltou para o jogo. Volta para o jogo e volta para o jogo assim. Eu posso ter duas pessoas trocando, eu posso ter milhares de pessoas num fórum discutindo que nem a gente vê no GitHub um código. Tanto faz. Mas cada vez mais as pessoas aprendem umas com as outras. Que espaços a gente está criando dentro da organização para que isso aconteça? O processo de adultos tem que ser através de reflexão, ou seja, que estímulos eu estou dando para que essa experiência do passado venha com que ela possa ser trocada, com que ela possa ser integrada, a fim de fazer um sentido no que está acontecendo aqui agora? E o que eu faço no dia a dia? O que na execução do trabalho eu estou trazendo para o jogo para poder realmente tornar isso contínuo e Dani, você que gosta, né? E cultural dentro da organização, né? Cultura não é, fiz um negócio de cultura. Se eu tenho uma cultura de aprendizado, aprendizado ele tem que estar no flow do trabalho, senão é balela de novo, né? A gente sabe que a gente tem um desafio a mais no jogo, que são os novos formatos de trabalho. Eles trazem uma encrenca quando a gente fala de engajamento. Eu vi um paper da Gallup. A Gallup resolveu fazer as contas de quanto seria o custo, quanto foi, aliás, o custo de desengajamento no mundo no ano de 2022. Então, eles entendem como desengajamento o turnover, que me dá custo de seleção e treinamento, e a baixa produtividade. E eles chegaram à cifra de 2,2 trilhões de dólares, ou 6% do PIB mundial.
Se a gente, como RH, não se apropria disso, não começa a olhar isso, a gente não compreende a força que a conexão tem. E aí, uma das palestras que eu assisti lá na ATD, que foi maravilhosa, foi da Priya Parker, que ela falava justamente no poder da conexão, né? A gente não pode não se conectar, a gente tem que criar mecanismos para que isso aconteça, exatamente como a gente está fazendo agora, como a gente está compartilhando, como as coisas acontecem. Um outro cara que para mim é uma referência, eu não sei se vocês conhecem, é o David Green. Para mim ele é o melhor cara de People Analytics que tem no mundo mundial. E, e ele tem ele todo ano faz as 10 predições, 12 predições, né, para o ano seguinte. E ele falava nisso, né, a voz do empregado. A gente tem que dar voz ao empregado. Existe empresa colocando, do mesmo jeito que a gente viu lá, gerente de mobilidade interna, analista de escutatória. É disso que a gente tem falado. E isso está tão em voga que aí meio que não tem pai, estão botando na área de People Analytics, né? A referência nesse lugar é a Microsoft, que eles têm esse programa que é ampliando a voz do empregado. Então, eles têm desde fóruns, até hackathons, até treinamentos, mentorias. É ao ponto de chegar uma pessoa, bota um banquinho e senta no meio de um determinado espaço, eu estou aqui para te escutar. E ponto. E é isso que acontece. E quando as pessoas falam, porque a questão da segurança psicológica, gente, ela é muito séria, né? A Amy Edmondson trabalha muito isso. Quando a gente tem medo de falar as coisas, dá ruim, né? Aquela fleuma de que está tudo indo muito bem, é aí que as coisas costumam falhar. E se a gente não traz isso para o jogo, e aí todos os subsistemas têm que acompanhar esse processo, a gente está premiando, a gente está dando incentivo para esse tipo de coisa, porque se a gente não está dando também, tem alguma coisa errada que não está certa, né? E entendendo que engajamento não é felicidade. Às vezes a gente confunde, né? A gente olha engajamento muito no sentido do contentamento, a gente fica muito no nível de pesquisa de clima e a gente não junta isso com os outros dados que a gente deveria fazer. As pessoas sabem o que elas têm que fazer? Foi feito um desdobramento? Ou simplesmente metas ou OKRs, tanto faz, foram repassados? A pessoa compreende o que ela tem que começar a fazer a partir do momento que aquilo é solicitado dela? O que ela tem que desenvolver que ela ainda não tem? Se a gente não trabalha com isso, se a gente não apoia isso, as pessoas nem consideram o trabalho delas importante. Por que elas vão embora? Porque elas estão só executando tarefa. Elas não conseguem ver propósito naquilo que elas fazem. Elas não estão vendo o desenvolvimento delas. E aí elas começam a reclamar, inclusive, que a empresa não paga o curso de Excel, de inglês e de MBA. Aí eu quero, né, morrer quando escuto isso, gente. O David Urich, ele traz muito para o jogo a coisa do profissional de recursos humanos sendo um profissional que ele chama de ambidestro, assim como a liderança, na minha opinião, né? Tem que sair do curto prazo, tem que entregar o presente, mas não pode esquecer o que está lá na frente. Se a gente não começa a construir no presente o futuro das organizações, vem a mudança e atropela, e o mundo está cheio de exemplo disso, e parece que a gente ainda não aprendeu com esses erros que aconteceram, gente. Quem viveu telecom viu, né, o BlackBerry surgir e morrer em 10 anos. Por quê? Porque não entendeu a mudança em curso que estava vindo, né? Não vou ficar lendo isso aqui, eu vou disponibilizar esse material aí para todo mundo, mas essa é uma tabela que eu acho que ela é bem legal, que ela traz exatamente aonde que essas coisas batem quando a gente está falando. A gente estava falando tudo em custo, produtividade, a gente ainda está com aquela cabeça e mentalidade linear de Ford, tudo tem que ser um Ford preto, e a gente está vindo com o mundo completamente rompido desse padrão e desconectado. Então, a gente tem que abrir mão de determinadas premissas e começar a trabalhar com outras coisas que hoje a gente ainda não trabalha. A questão de projetos, ela ganha uma importância muito grande, porque isso está a serviço do desenvolvimento de habilidades, a coisa do soft skill, então, nem se fala, a gente está cansado e careca de dizer que liderança não é cargo, liderança é influência, só que a gente continua promovendo o líder por habilidade técnica dentro das organizações. Então, assim, a gente realmente tem que começar
a mudar o jeito como a gente faz os processos dentro da empresa, né? E aí é até uma brincadeira que eu faço, né? Não dá para a gente ser uma área de programa, a gente tem que ser uma área de processo. Qual é o processo de desenvolvimento das habilidades que passarão a ser requeridas no futuro? Ah, é isso daqui. Eu preciso fazer um programa trainee para desenvolver essa habilidade, senão eu continuo fazendo programa. Nada contra o programa trainee, mas assim, o que ele entrega? O que de fato eu estou trazendo para o jogo? Aonde ele se liga nisso tudo? Poxa, se eu já era maluca, fazia isso no Excel no século passado, vendo aonde que estavam os gargalos no abastecimento do pipeline, hoje, com as ferramentas que a gente tem disponíveis, gente, dentro do mundo corporativo, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer isso. E não dá mais para brincar com essa coisa de que, eu sou de humanas, eu não entendo nada de números. Gente, eu digo, eu achei que o auge da minha carreira tinha sido o dia que eu aprendi a fazer a PROC-V. Eu mexo com inteligência artificial desde 2017, eu tenho 58 anos de idade. Se eu quero ser relevante, é isso que vem para o jogo. E aí a gente não faz perguntas, a gente continua na intuição da gente. Vocês já pararam para fazer esse cruzamento? Todo mundo faz comitê de calibragem. Quanto percentual de avaliação de desempenho muda no comitê? Uma vez eu vi uma organização que tinha 3 mil líderes, 10% mudava. Gente, para você fazer comitê com 3 mil líderes, são 4 meses para mudar 10%. Para que eu faço comitê? Eu não preciso fazer. Eu faço porque eu sempre fiz. Eu faço porque esse é o modelo mental que está na minha cabeça. Será que a área de maior sinistralidade no plano de assistência médica é a de maior turnover? Será que a melhor nota de clima tem o maior percentual de salários acima da média? A área de maior turnover tem o maior número de acidentes de trabalho? A gente tem que começar a olhar esses cruzamentos. Eu não estou falando de dados mirabolantes que estão espalhados no universo, eles estão na mão da gente. Eu estou falando só de coisa que está dentro do RH. E a gente, às vezes, não faz nem esse trabalho. A gente repete modelo, repete modelo, repete modelo. Bom, eu fui lá na ATD, né, com meus super comparsas e companheiros, era para eles estarem hoje aqui comigo, mas eles estão numa aplicação, que é o João e a Andressa da Triúnica, né? E eu até tomei aqui a liberdade, comentei com o Dani, estão aqui até as redes sociais, porque a gente fez a cada dia o que a gente tinha visto, quais foram as principais coisas, a gente filmou a feira. Então, se vocês forem lá nas redes sociais da gente, vocês vão achar lá os vídeos da gente. E se tem, assim, vamos sintetizar em 3 palavras: relevância. Qual é a relevância do que a gente faz? Como é que isso se conecta com tudo? É colaborativo e é humanizado? Se a gente não tiver com essas 3 palavras, tem alguma coisa errada que não está certa, né? Esse aqui é um processo que eu vi em 2015, é um avatar, eu estou rindo, ela percebe que eu estou rindo e ela interage com a minha emoção. E aí eu estou sacaneando o meu amigo que não conseguiu fazer avatar rir, porque ele é muito sério, mas comigo ela riu, né? Então, isso que eu vi em 2019, como é que já estava lá na TD? Tem avatar dessa natureza hoje fazendo roleplay de feedback. Então, o gestor, ele senta na frente de um avatar desse e ele treina qual é o feedback que ele vai dar para o colaborador dele. Aí lembra daquela história do reforço, do suporte? Está aqui, gente, está na mão da gente. Hoje tem tecnologia para isso. Não vai ser qualquer conversa? Não, ainda não é, gente. Quem mexe com inteligência artificial sabe que a coisa está evoluindo, mas é a tal história. Se você tirar tudo do chat do jeito que vier e achar que pode usar, não pode, não. Mas já poupa uma série de trabalhos, já economiza uma série de coisas e já traz muito mais coisa para o jogo que não traria antes, né? Então, tá na hora da gente olhar esse tipo de coisa, né? Isso aqui, então, aí é um resumo da minha cabeça, tá, gente? A gente continua trabalhando com pessoas e não com números, e a gente não pode tirar isso do caminho, porque se a gente é voltado para o resultado, ainda não inventaram um outro jeito do resultado vir que não por meio de pessoas. Quanto mais o mundo evolui para inteligência artificial e analytics, mais a gente precisa de pessoas talentosas para fazer isso acontecer, né? A gente precisa de uma cultura forte, a gente precisa ter foco de atuação. Está na hora da gente abrir mão de fazer coisas que a gente sempre fez só porque a gente sempre fez, né? Tem que vir para o jogo o protagonismo da decisão de carreira. Tem um cliente que a gente fez o vai encarar. A ideia é assim: você chega no começo do ano e fala assim, quem quer ser líder?
Ah, eu quero. Então tá bom, deixa eu conversar aqui com você, deixa eu pegar a tua avaliação de desempenho, deixa eu pegar aqui um mini assessment que eu fiz, deixa eu te dizer em que medida você está pronto, em que medida você não está. Quer mesmo ser líder? Quero. Então tá bom. Então você vai passar os próximos meses numa jornada de aprendizagem autodirigida. Surgiu a vaga, você está na jornada? A vaga é tua. Surgiu a vaga, você não teve tempo para fazer as coisas? Eu só lamento. Não surgiu a vaga, eu tenho alguém com outras habilidades desenvolvidas. Todo mundo ganha com esse processo. Por que que a gente não faz isso e continua só abastecendo o pipeline com líder técnico? Autodesenvolvimento e lifelong learning, novos métodos e novos processos têm que ser repensados. É hora de fazer o e se? E se eu não precisasse disso para fazer tal coisa? A gente tem que começar a questionar. Cada vez mais a liderança é o exemplo, cultura e processo de mobilidade interna e o mapeamento de skill contínuo. Para isso, a gente vai ter que segmentar e aí segmentar, inclusive, com dimensões que a gente normalmente não usa. Por que que a gente não pode ter uma categoria chamada knowledge workers? Que são pessoas de alto know-how, elas não vão virar talentos executivos, mas elas são imprescindíveis para o negócio. Tem cientista de dados, tem desenvolvedores que, principalmente dentro das organizações mais tech, tinham que estar sendo olhadas dessa forma. A força de trabalho, ela é multigeracional e, portanto, ela tem mindset diferente, prioridade, ambição. A gente segmenta esse ou a gente dá a mesma coisa para todo mundo? A competição por talento só aumenta. Eu estou realmente olhando quem é talento, eu estou preocupada em atrair, reter, envolver isso. O que que vai passar a ser demandado? Por que que a gente tem mania de achar que o que é talento para IBM é a mesma coisa que é para Unilever, que é a mesma coisa que é para Vale, que é a mesma coisa lá para Coro do Dani? Não é, gente. Não é porque tem uma teoria chamada lá de que me dá 4 esquemas para eu definir o que que é talento, que isso vai servir para todo mundo. A gente tem que começar a olhar para as coisas. Liderança é algo que cada vez está mais complexo, não é cargo, e a gente precisa conversar com as pessoas sobre o que é liderança. Aí eu faço um recorte no país que a gente mora, né, onde o topo da pirâmide, a base, é um absurdo. Liderança ainda é importante, liderança ainda é sexy e ainda significa, muitas vezes, a possibilidade de ascensão social. Então, as pessoas querem ser líderes. Ah, ninguém mais quer ser líder. Quer sim. Ainda tem muita gente querendo, aí é no lugar que atrai. E o que que a gente está fazendo para mudar um pouco o jogo do que é esse lugar, do que é requerido, que tipo de conversa a gente está tendo com as pessoas, né? E é aquilo que eu falo, né? Talento que é talento, senta no banco do motorista. Ele não quer mais ser carona, não é alguém que vai decidir a carreira dele, não. Ou seja, o que que eu estou fazendo para criar uma cultura de mobilidade interna, onde aí sim ele pode ser protagonista. Eu falar que ele tem que ser protagonista sem criar os instrumentos e métodos necessários para que ele seja, blá, 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 blá. Fale com a minha mão. E sem esquecer isso, gente, né? Esse aqui é Maria Fernanda, gente. É ela me ligando, né? Sem esquecer que, a despeito de toda a tecnologia, RH ainda é sobre pessoas, né? A gente não vai sair desse lugar, e esse é o lugar que a gente tem que ocupar, e é um lugar muito bacana. Eu tenho muito orgulho de ocupar esse lugar, eu adoro esse lugar. Dá um trabalho danado, mas é bom toda a vida. Ufa, consegui? Eu falo muito. Você mais que conseguiu. Eu vim para uma live, saí com o MBA daqui. Eu acho que, assim, você nunca vai ter noção disso, mas aqui a gente tem, RH também tem a característica, uma das habilidades do RH e da mobilidade de talentos é desenvolver a capacidade de fofocar. Aqui no chat tem muita fofoca falando que adorou o que você falou e, meu Deus, que pessoa incrível. Não, gente, não é não, gente. Faz isso não. Mas rolou aqui, rolou aqui. E eu notei umas coisas assim que eu acho que são super legais, assim, para Coru, para outras coisas, e aí, assim, eu acho que pessoas antes de tarefas, né? E eu acho que talentos e habilidades antes de processos, mas a hora que a gente consegue encadear isso, aí realmente a gente tem uma coisa muito transformadora. Anotei de protagonismo, assim, tem uma frase que eu uso, Dé, que é assim, eu acho que o RH ele tem que estar na mesa, não no cardápio. E a gente está acostumado a estar no cardápio, né? Assim, às vezes chega aquela demanda e fala assim: faça isso, o orçamento é esse,
a direção do negócio é essa. Não, não, peraí. Deixa eu ver se a gente tem as habilidades necessárias, as capabilidades necessárias, a visão necessária, a cultura necessária para chegar lá. Essa discussão a gente tem que estar na mesa para fazer, para ter, para liderar, né? E eu acho que a última coisa que eu anotei super legal, assim, como insight para mim, é pensar nos processos de maneira estrutural. Como é que uma coisa encadeia na outra, né? Como é que os dados fazem essas coisas se conectarem, não simplesmente operar processos, montar um calendário e ficar rodando, né? É isso. Muito legal. Que bom. Gente, assim, muito obrigado. Generosidade Imagina. imensa sua de estar com a gente hoje, de estar na comunidade. Eu mandei o link da comunidade algumas vezes aí no chat para quem ainda não está a papo de gente. Tem outras conversas como essa aqui. A gente gravou isso aqui, vamos disponibilizar no nosso YouTube. Assim que tiver no YouTube, a gente vai soltar também, com a permissão da Déia, o material que ela usou aqui hoje. Já estou passando para você agora aqui na sequência. Legal, a gente solta na comunidade e a gente vai se falando, gente. Mas muito, muito, muito obrigado. Boa noite. Gente, o que eu puder ajudar e contribuir, estou aqui. Muito bem. Então é isso, turma. Não, aí, ó, o chat, ó, muito Obrigada, viu, enriquecedor. gente? Obrigada, muito carinho para Vocês são você, ó. fofos, tá? É isso. Muito Mas não vale, legal. tem gente aí que é do fã-clube, aí eu trouxe também, porque qualquer coisa, né? Muito bom, há muitas mensagens de carinho para você. Legal demais. Obrigada, gente. Que bom, fico feliz. Gente, é isso. Boa noite. Bom Boa noite. quintou para todo mundo e a gente vai se falando por aí. Vamos sim. Obrigada. Tchau, Beijo tchau. enorme. Tchau, tchau.